clássico entre Flamengo e Botafogo. Quem tem as informações é o Bruno Coates. Bruno Coates, boa tarde para você, bem-vindo ao Sport TV News. Fala, Bené, tudo bem? Lofredo, boa tarde a todos. Já estamos aqui no palco da Supercopa Rei, estádio Mangueirão, aqui em Belém do Pará, pela primeira vez recebendo a Supercopa Rei. Nesse momento tá uma chuvinha fraca, mas tem mais de uma hora que tem chuva e estava chovendo bem forte. Previsão é de chuva amanhã também, na hora do jogo, por volta de 4 da tarde. A gente sabe que a chuva aqui é uma tradição, podemos dizer assim. Todo dia tem uma chuvinha em Belém, mas tem sido pancadas de chuvas fortes. Foi assim ontem, foi assim hoje. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Tomara que não maltrate esse gramado para o jogão de amanhã. A gente tem uma expectativa de casa cheia amanhã, de estádio lotado, 45 mil ingressos foram postos à venda, quase todos já vendidos. É uma oportunidade rara, né, para o torcedor aqui de Belém ver tanto o Botafogo quanto o Flamengo em ação por aqui. É muito difícil isso acontecer, por isso quem mora aqui e quem veio também do Rio ou de outros lugares está aproveitando. A gente viu muita festa dos torcedores nos hotéis de Flamengo e de Botafogo, recebendo jogadores ontem. Flamengo e Botafogo chegaram aqui ontem à noite. Falando de Botafogo, Botafogo está com treino previsto para agora, 4 da tarde, daqui a pouquinho vai estar começando, lá no centro de treinamento do Paysandu. É o único treino aqui em Belém do Pará, né, o último antes do jogo. É um Botafogo que vai com força máxima, é um Botafogo que, apesar de algumas saídas importantes, como Luiz Henrique e Almada, que foram embora, deixaram o clube, mas é um Botafogo que, provavelmente, em relação ao time titular, vai com a base do time titular que ganhou ano passado o Campeonato Brasileiro e Libertadores. São só duas mudanças. Se a gente for ver, são esses dois que saem, Luiz Henrique e Almada, entrando Arthur, provavelmente, esse estreando no Botafogo, né, chegou do Zenit da Rússia, e o outro deve ser o Matheus Martins, que era reserva no passado, mas era um jogador importante, sempre entrando, fazendo gols importantes também, está acostumado com o jeito de jogar desse Botafogo. Hoje mais cedo, na verdade agora há pouco, 1h30 atrás, a gente bateu um papo com o goleiro John, o paredão John, o muro alvinegro, que falou com a gente um pouquinho sobre expectativas e sobre esse momento do Botafogo. Vamos ouvi-lo. Pra gente é muito importante, né? A base, a gente sempre teve uma base, né? Teve uma perda, uma grande perda da parte do nosso elenco, mas a gente manteve a base, um time muito sólido. A gente conseguiu fazer um grande jogo no final de semana no Clássico, né? Nosso primeiro jogo no ano, assim, onde a gente conseguiu suportar super bem, acho que todo mundo tentou dar o seu melhor e fizemos um grande jogo. Uma coisa que a gente colocou na cabeça é que quando a gente entra em campo, não importa se é o primeiro jogo da temporada, se é o que seja, a gente entra com a vontade de vencer e batalhar por cada pedacinho do campo, cada bola, cada disputa, e a gente conseguiu fazer isso no jogo, conseguiu impor nosso ritmo, conseguiu impor nossa força dentro de casa, isso é muito importante. E a gente foi feliz com o resultado, fizemos um grande jogo. Como a gente jogou bastante jogos junto ano passado, eu acho que acaba ficando algumas coisas no automático, algumas coisas vai saindo naturalmente, né? Algumas coisas que a gente já fez e começa a repetir, vai fazendo, fica no automático. Mas é bom que o nosso grupo também está se reforçando, está chegando gente que vai nos ajudar esse ano. Eu acho que o grupo em si é muito bom. As coisas também começam a sair da melhor forma possível com um grupo mais cheio. Então é isso, eu acho que o nosso grupo é muito bom, as coisas saem automaticamente dentro de campo. Acho que cada um quer dar o seu melhor, cada um está fazendo o seu melhor. E tenho certeza que esse ano será um ano muito abençoado para a gente. Tá aí o John, então, goleiro titular desse Botafogo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Do lado do Flamengo, o Flamengo já treinou aqui em Belém, treinou hoje de manhã no campo do Remo. É um Flamengo que também vai com força máxima. É um Flamengo que, assim como o Botafogo tem o Arthur, que deve estrear amanhã, deve ter a estreia de Danilo, jogador super importante, que acabou de chegar, jogador de seleção brasileira. O técnico Felipe Luiz já avisou que ele vai para o jogo, só não sabemos ainda se ele começa como titular, se fica no banco como opção para o segundo tempo. Diria que é mais provável que ele fique como opção para jogar aí, de repente, o segundo tempo, ou o segundo tempo inteiro, ou alguns minutos do segundo tempo, mas sem dúvida um reforço super importante que deve estrear nessa Supercopa Rei. Outro jogador que vai para o jogo também do Flamengo, né, que já estreou no último jogo do Flamengo no ano 2025, Cebolinha, também ficou fora um tempão, 5 meses fora, por causa de uma lesão no tendão de Aquiles. E o Cebolinha, hoje, lá no treino do Flamengo, deu uma entrevista coletiva. Vamos ouvir o que disse Cebolinha. Clima muito bom, o grupo está bem confiante, o trabalho tem sido bem feito, tanto nos jogos que essa equipe pôde fazer, quanto na preparação diária. A ansiedade tem, obviamente, por se tratar do primeiro título, a disputa do primeiro título, por ser um clássico também, mas a gente chega bem preparado, bem confiante. Eu, particularmente, muito ansioso, né, poder voltar, meu segundo jogo na temporada, depois de tanto tempo parado, ainda mais numa decisão, ainda mais sendo um clássico. Eu espero que no domingo a gente possa estar
comemorando. Muito legal, muito importante, a gente se sente acolhido, né? A gente sabe que onde o Flamengo vai jogar tem essa recepção, qualquer lugar do Brasil aqui não tem sido diferente. O povo paraense é um povo muito acolhedor, né? Trouxe bastante motivação ali para nós durante o treinamento também. Isso é importante porque a gente chega bem acolhido e bem preparado também para amanhã poder dar alegria para a nossa torcida e também para os paraenses. Flamengo e Botafogo, então, prontinhos para o jogo de amanhã. Supercopa Rei, tomara que essa chuva não atrapalhe, também não maltrate esse gramado, que pelo jeito tá bem legal. A gente esteve ali no gramado, o gramado tá 100%, tomara que a chuva não atrapalhe tanto. Só deu uma refrescada, o que é bom, né? Por um lado é bom que deu uma refrescada boa, tava um calor danado aqui em Belém. Tá bom, Bené? Abraço, valeu, Lofredo. Valeu, Bruno, muito obrigado pelas informações. Expectativa, então, por esse clássico, nessa decisão valendo taça, amanhã às 4 da tarde, com transmissão do Sport TV. Tem toda uma programação especial diretamente lá de Belém, o Seleção Sport TV, antes do jogo, troca de passes depois, já com o campeão definido, Lofredo. Jogo que gera expectativa, né? No começo de temporada, o jogo valendo taça e com um clássico, né? Como a gente teve um clássico paulista em 2024, decidindo a Supercopa, agora a gente tem um clássico carioca e equipes com planejamentos semelhantes, de focar nesse jogo no início de temporada. Mas o Botafogo, talvez por necessidade, por ter um calendário mais apertado, porque disputou o Mundial no final de 2024, Flamengo por opção. Flamengo por opção, uma opção que eu discordo. Eu já deixei bem claro, essa pré-temporada que os clubes brasileiros fizeram na Flórida, uma besteira. Alguns clubes vão sentir o impacto dessa ideia. Outros que têm talento e têm desenvolvimento técnico muito bom vão conseguir minimizar essa situação. Depois, lá na frente, eles vão reclamar de cansaço, mas eles já cansaram os jogadores, tiraram os jogadores do conforto do lar, né? E desgastaram os jogadores com viagem para lá, viagem para cá, treino no frio, volta para jogar no calor. Enfim, acho um erro. Ainda não vimos o Flamengo por conta disso. Por conta disso aí não conseguimos ver o Flamengo. O Flamengo titular ainda não conseguiu se apresentar realmente na temporada. Você tem alguns jogadores que são colocados, outros depois. Talvez o jogo contra o Volta Redonda tenha mais se aproximado exatamente, disso, né? do time titular. Já no outro jogo já tirou todo mundo. E o Botafogo, pela necessidade, por quê? Como o Botafogo se apresentou em cima da hora, em cima da Supercopa Rei, muito perto da Supercopa Rei, o Botafogo teve que dar uma acelerada na preparação. O Botafogo tinha que estar preparado para fazer o Clássico Fluminense com sua força máxima, com seu time titular, e fez, e foi bem. Isso gera uma expectativa para o torcedor do Botafogo, que tinha uma dúvida em relação à saída de diversos jogadores. Então, acho que o Botafogo deu uma boa resposta de início de temporada, embora a temporada do Botafogo fosse a mais prejudicada por conta do calendário. E isso gera um equilíbrio muito grande para o Clássico. Acho que o Flamengo deveria estar melhor preparado para essa partida, mas o Botafogo me parece chegar num nível surpreendentemente alto para esse jogo. E por isso, se a gente pegar, inclusive, o retrospecto, ano passado foi 4-1 para o Botafogo, o último jogo. Eram outros jogadores, principalmente na parte ofensiva, acho que o Botafogo não vai ter essa condição. Técnico também, bem diferente, né? Maneira de jogar, isso o Flamengo traz de evolução do ano passado. É o Felipe Luiz começando um trabalho com pré-temporada. Então, tem um equilíbrio muito grande. Vamos ver, vai ser um jogo muito bom, num estádio muito gostoso de assistir. Jogo para um público espetacular, que é o público paraense, que gosta do Flamengo. A gente sabe que tem torcedores no Brasil inteiro. Botafogo também tem muitos torcedores no Pará. Adorava ir fazer jogo no Mangueirão, sempre que tive oportunidade. Gostava muito, porque é um ambiente muito legal para uma partida de futebol. E a gente vai ver um jogo com estádio lotado e com duas forças do futebol brasileiro que estarão no Mundial de Clubes, que são os dois últimos, não são os dois últimos campeões exatamente, mas são dois dos últimos campeões da Libertadores, né? Então, muita expectativa. É o jogo de abertura mesmo da temporada brasileira. Deveria ser, inclusive, né, Bené? Porque a gente poderia começar a nossa temporada com esse jogo e aí depois vir com os estaduais. Mas é difícil, o calendário é difícil.
E havia uma interrogação, né, sobre esse time do Botafogo. Claro que se você pegar o nome por nome, a base, como disse o John ali na entrevista, é muito do time que conquistou e que fez história. A base é. A parte ofensiva só que está um pouco desmontada. Perde duas peças importantes. Mas você ainda tem Savarino e Igor Jesus. Verdade. E alguns reservas, algumas peças de reposição também acabaram saindo, mas a interrogação que eu falo é até por conta dessa indefinição por um treinador. O Botafogo vai completar um mês, daqui a 2 dias, Isso exatamente um mês sem técnico. Isso é ruim. Então, embora para o Botafogo ano passado tenha dado certo. A gente ficou se perguntando muito. Esse time do Botafogo está abrindo mão, além do Carioca, porque abrir mão do Carioca já foi algo que a gente viu nas últimas temporadas. Mas a gente pontuava, em 2025 o Botafogo disputa 2 títulos em fevereiro. A Supercopa agora, amanhã, e depois ainda tem a Recopa. Mas você lembrou muito bem, esse primeiro retrato do Botafogo 2025 foi positivo contra o Fluminense, né? Mesmo com outro treinador, um treinador interino, né? Enfim, ele mexeu pouco na forma de jogar em relação ao time de 2024 e foi superior ao Fluminense, que já vinha atuando com o time do Mano Menezes. E a gente tem que lembrar, na temporada passada, não é que o Botafogo começou sem técnico, né? Começou o Thiago Nunes como técnico, faz um começo ruim, ele acaba saindo e o Botafogo tinha um calendário apertado também, porque jogava pré-Libertadores. E aí ficou sob o comando do interino. Do Fábio Matias. Isso, Fábio Matias. E só foi contratar técnico bem mais pra frente. Esse ano não, esse ano é diferente e é pior. O Botafogo começa sem técnico. E tomando não. Sim. André Jardine, né? Rafa Benítez, agora mais recentemente. Então, essa procura ela está acontecendo, né? Então, esse é um problema para o Botafogo resolver. Mas o ponto positivo é a memória futebolística está presente nesse time. Eles se encontraram, saíram 2 peças, efetivamente do time titular 2 peças. Porque Júnior Santos, ainda que tenha começado muito bem, no final da temporada ele era reserva e também terminou muito bem. O Eduardo também era reserva, o Tiquinho Soares também era reserva. Então, o Adrielson foi titular porque o Bastos não estava à disposição. Isso. Efetivamente, 2 peças do time titular saíram. É que os substitutos também saíram. Então, o Botafogo vai lançar os substitutos dos substitutos. Mas tinham alguns nomes lá que já estavam também. Matheus Martins, por exemplo, estava tentando entrar nessa fila da substituição. E estava até conseguindo ficar à frente de alguns outros nomes. Na goleada contra o Flamengo ele é destaque, inclusive, né? E tem aquilo que poucos clubes conseguiram fazer. Esses clubes que largaram, foram fazer pré-temporada no exterior e colocaram todos os times de reserva, do reserva. O Botafogo conseguiu pescar um jogador ali, que foi o Felipe Lobato. Então, estava todo mundo esperando Matheus Nascimento, estava todo mundo esperando Patrick de Paula. Eles vão fazer parte do grupo também, né? E falando dessas caras novas, né, Lofredo? A gente viu ali a imagem da chegada dos 2 times, né? A gente viu o Arthur do lado do Botafogo e o Danilo do lado do Flamengo. Chegam em contextos diferentes, né? O Arthur tem essa missão de substituir o Luiz Henrique. Claro que são jogadores que têm valências diferentes, mas o Arthur é esse jogador que pode atuar pelo lado do campo, pode ser essa peça importante para o ataque do Botafogo, recebeu a camisa 7. E o Danilo do lado do Flamengo é um nome muito relevante no cenário mundial, né? Jogador de seleção brasileira, mas que hoje a gente sabe que chega como zagueiro, né? E não lateral direito necessariamente. Claro que o Felipe Luiz tem alternativas para utilizar esse jogador. Então chegam em momentos diferentes. Expectativa de vê-los em campo amanhã, mas talvez o Arthur seja uma entrada mais provável para começar jogando essa Supercopa. Eu falei Felipe Lobato, é Rafael Lobato, né? O menino que o Botafogo pegou. Tá chegando agora no profissional. Arthur do Bragantino cai muito bem no Botafogo. O Arthur do Palmeiras ajuda o Botafogo. O Arthur do Bragantino contribui muito. Coloca o Botafogo num nível, não diria que semelhante ao do Luiz Henrique, mas, assim, pode ser algo muito bom para o Botafogo e para o Arthur. Danilo no Flamengo acrescenta demais também, porque o Flamengo precisava de zagueiro. E o Danilo chega com a experiência dele, jogando numa nova função, já ficou bem claro que ele vai ser zagueiro, eventualmente ele pode ser lateral direito, numa ausência, mas o Flamengo tem lateral direito, o Flamengo não tem zagueiros, né? Ou tem um número menor de zagueiros do que se precisa para fazer uma grande temporada. Muita experiência, desenvolvendo um novo posicionamento, qual ele está capacitado para fazer. Ele estava com dificuldade na lateral direita,
Não que ele não possa ser, eventualmente, um lateral direito, mas ele tinha dificuldade. E como zagueiro, pode ser bom, vai ser bom para a carreira dele. E ele pode acrescentar o Flamengo, principalmente pela... O Flamengo ainda precisa de mais um zagueiro. Mesmo com o Danilo sendo contratado como zagueiro, o Flamengo ainda precisa de mais um zagueiro. Perdeu o Fabrício Bruno e Davi Luiz, então. A expectativa por esse clássico amanhã na tela do Sport TV, reforça o convite diretamente do Mangueirão, programação toda especial aqui na tela do Sport TV. A bola rola às 4 da tarde. Agora a gente fala sobre Campeonato Paulista. Uma premiação também importante, 12 milhões de reais, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte feito aí do programa Sport TV, né, que falou bastante aí sobre o jogo de amanhã da Supercopa, que é uma decisão importantíssima, uma decisão que pode trazer uma taça inédita para o Botafogo.